Uma mulher canadense chamada Wendy fez algo que parecia impossível. Mais de 700 pessoas participaram para ganhar uma casa avaliada em $250 mil. 21 pessoas tentaram abrir a porta antes dela e todas falharam. Nenhuma acertou a chave correta. Mas, 2 dias antes do concurso, Wendy descobriu um método de visualização usado por uma mulher considerada uma lenda entre os vencedores de sorteios e competições. Ela decidiu tentar. Quando chegou a sua vez, ela pegou uma chave entre 30 opções diferentes, girou e a porta se abriu. Ela ganhou a casa inteira, sem pagar absolutamente nada. E hoje vou te mostrar exatamente qual técnica ela usou, como combiná-la com um antigo símbolo viking e por que você nunca deveria contar a ninguém que está praticando isso. Me escute bem, não continue deslizando a tela, porque isso não apareceu na sua frente por acaso. Existem mensagens que chegam quando a mente está pronta, e esta pode ser uma delas. Dentro da sua mão esquerda existe uma força que a maioria nunca aprende a usar. Uma espécie de frequência interna capaz de atrair oportunidades, dinheiro e coincidências estranhas, assim como um ímã atrai metal. Os antigos vikings conheciam esse poder e deixaram símbolos gravados em pedra para representá-lo. Décadas depois, uma mulher chamada Helen Hudson descobriu como ativar esse mecanismo mental. Durante mais de 40 anos, ela ganhou mais de 5 mil prêmios. Sim, 5 mil. E não estamos falando de brindes grátis ou chaveiros horríveis de feira. Estamos falando de carros, viagens, dinheiro, eletrodomésticos e até casas inteiras. Quando você mistura a técnica mental dela com certos símbolos ancestrais, o resultado é perturbadoramente poderoso. A runa que vou te revelar não é uma fantasia tirada da internet, nem uma superstição barata vendida por alguém com foto de lobo no perfil. É um símbolo viking usado durante séculos por comerciantes, guerreiros e pessoas obcecadas por prosperidade e vitória. Hoje você vai aprender a usá-lo antes de comprar seu próximo bilhete de loteria. Antes preciso que faça algo. Olhe para a sua mão esquerda, abra-a completamente. Agora repita mentalmente: esta mão magnetiza a abundância. Mas não diga isso como uma frase vazia, sinta de verdade. Imagine que sua palma começa a se encher de energia, como se cada linha da sua mão fosse um canal por onde fluem abundância, oportunidades e riqueza. Fez isso? Perfeito! Agora escreva nos comentários: minha mão atrai prosperidade de forma inevitável. Porque quando você declara algo publicamente, sua mente deixa de ver isso como um simples desejo e começa a tratar como uma identidade. É como enviar um sinal para o universo dizendo: já não vibro na escassez, estou pronto para receber. Faça isso agora. Oportunidades estranhas surgem quando menos duvidamos. A história de Helen Hassel parece inventada, mas é real. Ela nasceu em 1º de junho de 1924 em Aberdeen, Dakota do Sul. Era dona de casa, mãe de 3 filhos, uma mulher completamente normal. Ninguém poderia imaginar que ela acabaria se tornando uma das ganhadoras mais famosas do mundo. Tudo mudou em 1952. Helen encontrou um livro, O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale. E dentro dessas páginas, ela leu 3 ideias que transformaram sua vida para sempre. Você pode conseguir o que deseja. Você deve ter absoluta clareza sobre o que deseja e precisa se imaginar como se já tivesse conseguido. Helen decidiu colocar isso à prova. Um dia, seu marido chegou animado por causa de um concurso da Coca-Cola que estava sorteando um motor de popa. Helen fechou os olhos. Ela visualizou o motor, imaginou suas mãos tocando nele, ouviu o som da água, viu seu marido sorrindo no barco e ganhou. Esse foi apenas o começo. Durante as 4 décadas seguintes, Helen ganhou de tudo: carros, férias pela Europa, dinheiro em espécie, eletrodomésticos, livros, viagens e até uma enorme casa de mais de 400 metros quadrados, exibida na Feira Mundial de Nova York de 1964. Mas aqui está a parte importante. Helen não acreditava em sorte. Ela treinou sua mente, desenvolveu uma técnica chamada Blue Blueprinting. Basicamente, ela construía imagens mentais tão detalhadas e típicas, tão intensas.
que seu cérebro parava de distinguir entre imaginação e realidade. E quando sua mente aceita algo como real, você começa a agir, pensar e se mover de uma forma completamente diferente. É aí que as coisas estranhas começam a acontecer. O método de Helen se chamava SPEC. 4 passos simples, mas incrivelmente poderosos quando aplicados corretamente. Hoje vou mostrar como combiná-los com símbolos ancestrais para potencializar ainda mais o processo. A primeira letra é S, selecione, seja específico. Não diga quero dinheiro, isso é muito vago, diga exatamente quanto você quer, quando e como. Por exemplo, vou ganhar $10.000 no sorteio de sábado. A clareza dá direção à sua mente, e uma mente com direção para de desperdiçar energia. Helen via exatamente o que queria, a cor, a marca, o modelo, cada detalhe. Essa precisão fazia parte da sua vantagem. A segunda letra é P, projete. Mas aqui vem o interessante. Não imagine o futuro, imagine o presente. Helen não se via ganhando algum dia. Ela se via segurando o prêmio agora mesmo. Ouvia as felicitações, sentia o peso do objeto entre as mãos, vivia mentalmente dentro do resultado final. Sua tarefa é criar uma imagem tão vívida que seu cérebro pare de vê-la como fantasia e comece a registrá-la como uma lembrança. A terceira letra é E. Espere por isso. E é aqui que quase todo mundo estraga o processo, porque uma coisa é ter esperança e outra bem diferente é ter certeza. A esperança ainda duvida, a verdadeira expectativa não. Pense assim. Quando você compra algo na Amazon, você não fica olhando para a porta pensando, tomara que chegue. Você já dá como certo que está a caminho. Talvez demore mais, talvez o entregador se perca 3 vezes como sempre, mas você sabe que vai chegar. Isso é expectativa, não é aquele espero que aconteça. É eu sei que já vem. Helen entrava em cada concurso com essa atitude. Ela não agia como alguém tentando ganhar, agia como alguém que já tinha ganhado e só estava esperando a confirmação física. E quando sua mente entra nesse estado, você começa a se mover diferente, fala diferente, decide diferente. Sua energia muda. A última letra é C. Receba isso, receba. Prepare-se para receber o que você está pedindo. Organize sua carteira, limpe sua conta bancária. Faça espaço físico para aquilo que você diz querer atrair. Porque se você afirma que a abundância está chegando, mas vive como se ela nunca fosse chegar, sua mente recebe sinais contraditórios. Haja como quem já sabe que o dinheiro vem. Porque, segundo essa filosofia, você está criando a realidade. Você está alcançando uma realidade que já começou a se mover em sua direção. Agora sim. Chegou o momento de revelar o símbolo, a runa Ferru. O antigo símbolo viking que, segundo a tradição ancestral, representa a riqueza em movimento. Ferru é a primeira runa do antigo alfabeto nórdico conhecido como Tark. E seu significado original era algo extremamente valioso para os povos escandinavos. O gado. Sim, vacas. Não ri ainda. Naquela época, ter gado era literalmente ter dinheiro. Com animais, você pagava dívidas, comprava terras, negociava poder e soberania. Sobrevia a invernos inteiros. Assim, Ferru acabou se tornando o símbolo de toda a riqueza material. Ouro, propriedades, abundância, recursos e prosperidade tangível. Tudo aquilo que você pode tocar no mundo físico. E o mais interessante é a sua forma. Imagine uma linha vertical descendo como um canal de energia entre o céu e a terra. Essa linha simboliza sua conexão com a fonte. Agora adicione uma linha diagonal, saindo da parte superior para a direita. Depois outra a partir do centro. 2 ramos, 2 fluxos de abundância se expandindo. A ideia por trás de Ferru é poderosa. A riqueza não vem de um só lugar. Ela pode surgir de caminhos inesperados, coincidências estranhas, oportunidades repentinas ou pessoas que você nem sequer conhecia. Quando você desenha essa runa na sua mão esquerda, transforma seu corpo em um lembrete físico da sua intenção mental. E, de acordo com muitas tradições antigas, a mão esquerda representa a recepção, a mão que atrai, a que aceita, a que recebe. Agora preste atenção nisso, é aqui que tudo se conecta.
Quando você combina o método mental de Helen com a runa Ferru, está trabalhando em 2 níveis ao mesmo tempo, o consciente e o subconsciente, a intenção e a ação, o invisível e o físico. Passo 1. Preparação mental. Antes de desenhar qualquer símbolo, você precisa estar no estado correto. Sente-se em silêncio por alguns minutos, respire fundo, feche os olhos. E aplique o método SPEC. Defina exatamente o que você deseja. Visualize-se segurando isso, sinta como se fosse algo inevitável e mentalmente receba antes que exista fisicamente. Passo 2. O desenho. Pegue uma caneta vermelha. O vermelho simboliza fogo, movimento, energia, ação. Abra sua mão esquerda e desenhe lentamente a runa Ferru no centro da sua palma. Primeiro a linha vertical, de baixo para cima, como se você estivesse elevando energia da terra. Depois a diagonal superior, em seguida a diagonal do meio. Faça devagar, com intenção. Não como quem assina um recibo do banco meio dormindo. Passo 3, a ativação. E esse é o detalhe que a maioria ignora. Depois de desenhar a runa, você deve ativá-la. Sopre 3 vezes sobre sua mão. Com cada expiração, imagine uma luz dourada acendendo o símbolo. E depois, diga em voz alta: obrigado, 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 3 vezes. Porque agradecer antes de receber muda completamente o estado emocional a partir do qual você está pedindo. E, de acordo com essa filosofia, essa emoção é a chave que abre a manifestação. Passo 4. O silêncio. Este talvez seja o mais importante de todos. Não conte para ninguém, nem para sua família, nem para seus amigos. Nem para aquela pessoa que zomba de tudo, enquanto a vida dela parece um tutorial de más decisões. Guarde isso em segredo. Porque quando você compartilha algo que ainda está crescendo dentro de você, também abre a porta para a dúvida, o ceticismo e a energia de pessoas que não acreditam em nada. Até que vem isso bem diante dos olhos. E cada pensamento negativo dos outros começa a se infiltrar na sua mente como um veneno silencioso. Pequenas dúvidas, pequenos comentários, mas suficientes para quebrar seu foco. Por isso, o silêncio faz parte do ritual. Agora vem o 5º passo, a ação inspirada. E isso era algo que Helen repetia constantemente. A visualização sozinha não faz mágica. Os símbolos não funcionam enquanto você fica sentado, esperando que o universo bata a porta como um entregador de pizza espiritual. Depois de usar Ferru e aplicar o método SPEC, você tem que agir. Compre o bilhete, participe do concurso, envie a inscrição. Faça a ligação, dê o passo, porque o símbolo é a energia. A visualização é a direção, mas a ação é o que transforma tudo em realidade. As 3 coisas juntas criam a mudança. Agora, a Ferru não é a única runa relacionada à prosperidade. Existem outras runas consideradas extremamente poderosas quando usadas com intenção e foco mental. A primeira é Rebor, a runa da troca. Sua forma se parece com um X, 2 linhas se cruzando em equilíbrio perfeito. Rebor simboliza a lei universal de dar e receber. A ideia de que aquilo que você entrega ao mundo eventualmente retorna multiplicado. Para ativá-la, desenhe-a no seu pulso direito, bem perto da pulsação. Esse ponto representa o fluxo de energia vital. Enquanto você a desenha, pense: estou pronto para receber o que mereço. Depois, sopre 3 vezes sobre ela e repita: tudo o que eu dou volta para mim multiplicado. A segunda runa é Red, a runa da colheita. Representa o momento em que você finalmente colhe aquilo que já plantou, porque nem tudo chega instantaneamente. Algumas bênçãos precisam amadurecer. Assim como uma semente enterrada, mesmo invisível, ela segue crescendo. Red é especialmente poderosa para quem sente que trabalha há meses sem resultados visíveis. Desenhe-a na parte interna do cotovelo esquerdo. Esse ponto simboliza flexibilidade. E muitas vezes a abundância chega de maneiras completamente diferentes das que você imaginava. Ative-a dizendo: minha colheita chega no momento perfeito. A terceira runa é Dagas, o amanhecer, a mudança repentina. Esse instante em que tudo parece se transformar de repente. Dagas representa a passagem da escuridão para a clareza. O momento exato em que surge uma oportunidade inesperada, e você entende porque nada funcionou antes. Sua forma se parece com um machado inclinado.
Desenhe-a entre as sobrancelhas no centro da testa, o local associado simbolicamente à visão interior. E enquanto você a ativa, repita: hoje começa uma nova etapa de prosperidade para mim. Mas aqui vem algo ainda mais incerto. Os antigos símbolos podiam ser combinados. E quando eram unidos corretamente, formavam uma espécie de fórmula energética muito mais intensa. A combinação mais poderosa de todas era o ferru triplo, 3 vezes a mesma runa, 3 camadas de abundância, 3 correntes de energia apontando para a prosperidade. Para os antigos povos nórdicos, o número 3 era sagrado. Representava criação, equilíbrio e expansão. Pensamento, palavra e ação, mente, corpo e espírito, passado, presente e futuro. Por isso, o ferru triplo não era visto como mais do mesmo, era uma amplificação. Desenhe 3 vezes a runa ferru na palma esquerda, uma sobre a outra. Primeira ferru, sopre sobre ela e diga: a abundância vem até mim. Segunda ferru, a abundância cresce dentro de mim. Terceira ferru, a abundância faz parte de quem eu sou. Depois, feche sua mão lentamente formando um punho, leve-a ao peito. E sinta como se essa energia começasse a se expandir por todo o seu corpo. Agora eu sei exatamente o que muitos estão pensando. E isso realmente funciona? Boa pergunta! Porque uma coisa é ouvir teorias e outra é ver resultados. O caso de Wendy está documentado. Mais de 700 participantes, 30 finalistas. 21 pessoas falharam antes dela. 2 dias antes do concurso, ela conheceu o método SPEC de Helen Hadsall. Ela definiu exatamente o que queria, se visualizou abrindo a porta. Sentiu a emoção como se já tivesse ganhado. E quando chegou a sua vez, ela escolheu a chave certa. A porta se abriu e ela ganhou uma casa avaliada em $250 mil. Mas isso não é tudo. Nas redes sociais, existem milhares de histórias relacionadas com ferru e outros símbolos semelhantes. Uma mulher contou no TikTok que desenhou o ferru triplo numa sexta-feira à noite. Na segunda-feira, ela foi chamada para um emprego pelo qual havia se candidatado 6 meses antes e já achava perdido. 6 meses de silêncio absoluto. E logo depois do ritual, o telefone tocou. Me ofereceram o dobro do salário que eu tinha pedido. Ferru funciona. Esse foi um dos depoimentos mais compartilhados. E não foi o único. Outra pessoa escreveu no Instagram: desenho ferru na palma da mão toda manhã há 2 semanas. Desde então, recebi um reembolso inesperado. Encontrei $200 em um casaco velho e meu chefe me deu um bônus surpresa. Não sei se é coincidência, mas também não pretendo parar de fazer isso. Agora escuta isso. A evidência mais forte não são apenas as histórias virais da internet. Helen Hadsall ensinou seu método a milhares de pessoas durante décadas. Suas técnicas foram estudadas, documentadas em livros e utilizadas em programas de treinamento mental como o Controle Mental Silva. E o mais interessante é que o princípio continua funcionando hoje por uma razão simples. A mente humana não mudou. A visualização consciente continua sendo uma das ferramentas psicológicas mais poderosas que existem. Mas cuidado, porque existem erros que podem arruinar completamente o processo. E de acordo com essa tradição, alguns até podem atrair o efeito contrário. Primeiro erro: desenhar ferru invertida. Jamais a desenhe de cabeça para baixo. Porque na simbologia rúnica, ferru invertida representa perda, bloqueios, dinheiro escapando, escassez e caos financeiro. A energia fluindo mais longe de você. Por isso, preste atenção em cada linha. A linha vertical sempre vai de baixo para cima. As diagonais, de cima para baixo. Se você errar, apague, lave a mão e comece de novo. Sem pressa. Segundo erro, usá-la com dúvida. E esse talvez seja o mais perigoso. Se ao desenhar você pensa, vamos ver se funciona, já começou derrotado. Porque a dúvida impede o estado mental essencial para a visualização ter impacto emocional real. Helen repetia algo constantemente. Não basta desejar. Você tem que esperar o resultado como uma certeza interna. Sua mente precisa sentir que já aconteceu. Se você não consegue acreditar nem por alguns minutos, então seu subconsciente recebe sinais misturados. E sinais misturados geram resultados misturados. Ou pior ainda, nenhum resultado.
Terceiro erro, falar demais. Sim, mais uma vez o silêncio. Porque isso não se trata apenas de guardar um segredo. Trata-se de proteger o seu foco mental. Quando você compartilha algo cedo demais, as opiniões dos outros começam a entrar na sua cabeça. As zombarias, as dúvidas. Comentários do tipo, isso é absurdo, curioso, curiosamente, muitas vezes vem de pessoas que nem acreditam em si mesmas. O silêncio concentra energia. A exposição a dispersa. Helen entendia isso. Os antigos também. E agora você também. Mas aqui surge uma pergunta importante. Por que a mão esquerda? Por que não a direita? A resposta parece se repetir em muitas tradições espirituais antigas. Yoga, alquimia, misticismo, xamanismo, cabalá. A mão esquerda simboliza a recepção. A direita projeta. A esquerda atrai. A direita age. A esquerda recebe. Nos ensinamentos orientais, dizia-se que a energia intuitiva e emocional terminava justamente no lado esquerdo do corpo, o canal associado à imaginação, à percepção e às manifestações internas. Por isso, muitos rituais antigos utilizavam a palma da mão esquerda como ponto de conexão simbólica. Há algo ainda mais interessante. A mão esquerda está conectada com o hemisfério direito do cérebro, o lado criativo, intuitivo, visual. O lado que sente certeza sem lógica. Quando você desenha símbolos na mão esquerda, está falando diretamente com essa parte profunda da sua mente que responde mais a imagens e emoções do que a raciocínios. Seu subconsciente não analisa possibilidades, ele responde ao que sente como real. E para o subconsciente, a palavra impossível não pesa tanto quanto pensamos. Agora vamos falar sobre o momento perfeito. Porque, de acordo com essa filosofia, o timing importa. Existem momentos em que a mente entra mais facilmente em estados profundos de foco e sugestão. O primeiro é antes do amanhecer, entre as 4 e as 6 da manhã, quando tudo está em silêncio, quando o mundo ainda dorme. Muitos místicos chamavam esse horário de hora do lobo, o momento em que a mente racional está mais relaxada e as imagens internas parecem mais intensas. O segundo momento é durante a lua nova, o início de um ciclo, um momento simbólico para plantar novas intenções. E o terceiro, logo antes de agir, antes de comprar o bilhete, antes de entrar no concurso, antes de enviar a inscrição. Esse instante exato onde intenção e movimento se unem, porque ali o símbolo deixa de ser apenas um desenho e se torna um gatilho mental. Quero que você entenda algo importante. Um símbolo por si só não muda vidas, mas símbolo mais foco mental, mais emoção, mais ação, mais disciplina. Isso sim pode transformar completamente a maneira como uma pessoa age e percebe oportunidades. Helen Hadsall não era uma milionária nascida com vantagens especiais. Era uma mulher comum, com problemas normais, com inseguranças normais. A diferença é que ela tomou uma decisão. Treinar sua mente até transformá-la em uma ferramenta focada em resultados. Ela ganhou mais de 5.000 prêmios, não porque a sorte a amava, mas porque ela aprendeu a manter uma visão mental com tanta intensidade, que acabou moldando suas ações, sua percepção e seu comportamento ao redor dela. Ela criou imagens mentais tão claras que seu cérebro passou a vê-las como inevitáveis. E quando você mistura esse treinamento mental com símbolos carregados de significado emocional, o impacto psicológico se torna ainda maior. Talvez por isso essa mensagem apareceu na sua frente justamente hoje. Talvez seja apenas coincidência, ou talvez exista uma parte de você cansada de pensar pequeno, uma parte que quer experimentar algo diferente, que quer parar de viver esperando permissão, para acreditar em possibilidades maiores, porque no final, além de símbolos ou rituais, o verdadeiro poder sempre esteve em uma decisão, a decisão de parar de pensar como alguém derrotado e começar a agir como alguém que espera abundância em sua vida. A runa já foi revelada, o método já foi explicado, agora a decisão é sua.